Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Vamos encerrar o item Liberdade de Consciência. Liberdade de consciência, como eu digo todo encerramento de item, encerrar o item, mas não esgotar o assunto, não tenho capacidade para isso. As questões serão 841 e 842. Liberdade de consciência. Liberdade para eu ter a crença que eu quiser, liberdade para eu fazer aquilo que eu quiser, liberdade para atuar no mundo, na vida como eu quero. Será que eu tenho total liberdade? É isso que nós estamos estudando, não é? Temos sim total liberdade, porém, no entanto, contudo, todavia, para toda causa vai haver um efeito, não é assim? Né? Toda plantação vai haver uma colheita. Pode semear à vontade, pode plantar à vontade, o que você quiser. A colheita é obrigatória, né? São as consequências da vida e não é diferente com a nossa consciência. Aliás, é ela que vai nos cobrar, não tem nenhum julgamento. Né? O livro e, por conseguinte, o filme O Alto da Compadecida é muito legal, é uma crença popular, né, de Ariano Suassuna. É muito legal o julgamento final com Jesus, o diabo, Nossa Senhora e tudo mais, né? Mas não tem um julgamento daquela forma. É direto com a nossa consciência. E aí não há defesa, né, plausível. Até porque a ignorância não resolve muito nessa hora, não. No estado que nós estamos, no planeta de provas e expiações, como nós estamos, a maioria de nós, pelo menos, não dá para alegar ignorância num monte de coisa, né? 841. Por respeito à liberdade de consciência, deve-se deixar que doutrinas perniciosas se propaguem, ou pode-se, sem atentar contra a liberdade, procurar conduzir ao caminho da verdade aqueles que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Pergunta extremamente importante. Se eu vir que a pessoa professa uma fé perniciosa, uma doutrina ruim, que faz mal, eu devo agir ou devo respeitar a liberdade de consciência da pessoa? Resposta: certamente se pode, né, procurar conduzir o caminho da verdade, certamente se pode, inclusive se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus com a docilidade e a persuasão, e não com a força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há algo que poderia ser imposto, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-los admitir seja agir com violência. A convicção não se impõe. Eu não posso impor que alguém entenda todos os preceitos do Espiritismo, por exemplo. E nem tenho a certeza absoluta. A próxima questão é uma questão vital, na minha opinião, do Espiritismo, porque, em resumo, a pergunta de Kardec é qual a melhor religião, e a resposta não é o Espiritismo. E foi crucial essa pergunta quando eu conheci a doutrina. Há muitos anos, vai fazer 30 anos já que eu conheci a doutrina. E quando eu cheguei nessa questão, no meu livro ela está aqui em cima. Mas no livro que eu ganhei, a pergunta estava aqui embaixo e eu tinha que virar a página para ver a resposta. Então, quando eu li essa questão, que é a próxima que nós vamos ler, sobre qual a melhor religião, eu disse para mim mesmo: se eu virar a página e tiver escrito lá Espiritismo, eu simplesmente vou deixar para lá essa religião e vou seguir meu caminho procurando uma religião para me encontrar. Porque não consigo conceber, e não é possível que assim seja, que uma religião seja a única capaz de conduzir a pessoa ao bem. Porque somos diferentes, entendemos as coisas diferentes, temos capacidades diferentes de aquisição de cultura e de elaboração, de interpretação de texto, e temos capacidade diferente de entender os desígnios divinos ou de Deus, sabe?
Então, e na época tinha pouco mais de 3 milhões de espíritas no Brasil, o que era insignificante perto de 6, quase 7, na época, quase 7 bilhões de pessoas. Hoje já temos 8 bilhões de pessoas no planeta, e Deus ia fazer o que com o resto? Ia jogar tudo fora. Então, essa tolice exclusivista eu nunca tive. Então, quando eu virei a página e vi que a resposta não era espiritismo, e sim uma resposta muito mais ampla, que nós vamos ver já já, falei, não, essa religião é realmente a minha religião, é a religião para mim, é a religião que eu vou abraçar com todo carinho. Porque realmente é isso. Como eu vou explicar para outra pessoa que a minha religião é melhor, ou mudando isso, que nem deve falar que a religião é melhor, mas que a religião que a pessoa professa está errada, como fizeram na época das cruzadas? Olha, se você aceitar Jesus, a gente mata você e a sua família de boa. Se você não aceitar Jesus, nós vamos matar primeiro a sua família na sua frente e depois vamos matar você. Mas pera lá, você tem que ser cristão porque senão eu te mato? Era basicamente isso que acontecia nas cruzadas. Na época da Inquisição, olha, se você não respeitar os preceitos da igreja, a gente queima você porque você é diferente. Ou como está acontecendo, principalmente mas não só no Rio de Janeiro, em que os templos de religiões de matrizes africanas, Candomblé, Umbanda, Quimbanda, enfim, estão sendo atacados e via de regra por evangélicos. O que a gente vê na mídia, que as pessoas saem à rua vestidas com os seus trajes das suas religiões, que é permitido no Brasil pela liberdade religiosa, eu faço o que eu quero, eu professo a fé que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, e vão lá pastores evangélicos agredir, ofender aquelas pessoas, querer que elas saiam de onde elas estão, porque estão poluindo o local, uma mistura de racismo religioso com racismo de cor de pele, se é que existe racismo religioso, sabe? Ofendendo as pessoas, agredindo as pessoas verbalmente, porque professam uma fé diferente, como se a fé evangélica fosse a mais pura, guardando as devidas proporções, são praticamente os fariseus modernos. E aí vai olhar o cisco no olho do outro, com a trave enorme que tem no seu, uma religião que pelo menos uma boa parte ensina como tirar dinheiro de fiel, que promete céu, que promete bens materiais, vai apontar o dedo para a religião espiritualista? Para, né? É o sujo falando do mal lavado. Não, essa expressão não foi bem colocada, porque não é nem isso. É o macaco sentando no próprio rabo, olhando o rabo do outro, aí sim fica melhor. Né? Ou, mais preciso ainda, usando a frase do mestre, fica tentando achar o cisco no olho do outro com uma trave enorme no próprio olho. Não é assim, né? Como que se convence a outra pessoa? Não se convence. Se convence do bem. Chamando, convidando, através do exemplo, que as pessoas façam o bem. Para isso eu tenho que estar fazendo o bem. Eu tenho que estar imbuído em fazer o bem, em mostrar, como eu dizia alguns vídeos atrás, uma entrevista que eu vi antiga do padre Fábio de Mello com a Marília Gabriela, quando ele fala do Chico Xavier. Ele fala, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito naquilo que ele acreditava, nem na comunicabilidade dos espíritos, não acredita porque provavelmente não foi buscar informações, porque isso é comprovado cientificamente, mas não é o caso aqui da observação. O fato é que ele disse, eu não acredito em nada disso, mas eu não posso de jeito nenhum criticar um homem que viveu para o bem, que viveu para fazer o bem, que dedicou a vida ao próximo, como aquilo que Jesus ensinou. Perfeita colocação. Se as pessoas olharem a gente assim, ótimo. Não é um crachá que eu vou colocar, eu sou espírita, mas as minhas atitudes vão mostrar que nós espíritas não somos egoístas ao extremo, nem orgulhosos ao extremo. Nós temos um
um espaçozinho, porque orgulhosos e egoístas todos somos, mas nós temos um espaço ali dedicado ao próximo, dedicado a fazer o bem, dedicado a boas ações. A ponto de que talvez seria até interessante que as pessoas dissessem assim: nossa, né, uma pessoa tão boa, olha, fulano é uma pessoa tão boa, pena que é espírita, né? Eu me lembro, inclusive, quando, logo que eu casei com a Elaine, nós fomos morar perto de uma amiga da família, e me conhecia desde pequenininho, e naquela região passava, era uma região muito católica da cidade que eu morava, e aí a imagem de Nossa Senhora de Medjugorje, da Iugoslávia, ficava um dia em cada casa. E ela então levou, nós tínhamos mudado recentemente, e ela levou a imagem até a minha casa. Eu falei: ó, senhora fulano de tal, que eu tinha um maior carinho, estudei com o filho dela, inclusive. E eu falei: não precisa, né? Pode ficar, não precisa. Não, fica no meu dia, fica com vocês. Eu falei: não, não tem problema, pode ficar com a senhora, porque nós somos espíritas. Ela olhou para mim e falou assim: ai, meu Deus, tão bonito espírita. Eu supondo que eu realmente fosse bonito e não os olhos dela com carinho que me olhavam. Quer dizer, espírito só pode ser feio. Mas, né, levando em consideração essa frase, não seria interessante que as pessoas nos olhassem e falassem: nossa, uma pessoa tão boa, tão caridosa, pena que é espírita? Esse é o nosso objetivo, né? É aí que nós devemos chegar, respeitando a liberdade de consciência do outro, corrigindo o mal sempre que ele aparecer, evidentemente, mas com exemplos. A questão 842, então, que é a questão crucial, na minha opinião, acerca do Espiritismo é: uma vez que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por quais indícios pode-se reconhecer a que tem o direito de colocar-se como tal? Resumindo, qual a melhor religião? Todas as doutrinas dizem serem a melhor, né? Mas qual verdadeiramente é a melhor? A resposta: será aquela doutrina que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, homens praticantes da lei de amor e de caridade em sua pureza máxima e em sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma separação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e perniciosa. Então, toda vez que eu tenho uma doutrina que diz que uma escola religiosa, uma religião, que diz que eles estão salvos e todos os outros não vão para o inferno, isso é uma tolice. Porque nós somos 8 bilhões de pessoas, e desses 8 bilhões de pessoas encarnadas, mais 20 a 22 bilhões de pessoas desencarnadas, muitas delas sequer conhecem Jesus. E Deus não vai jogar tudo fora. Certo? Se nós pegarmos hoje a humanidade, se nós pegarmos a Índia e a China, que são os dois países mais populosos, só ali dá quase 3 bilhões de pessoas. Só nesses dois países dá quase 3 bilhões de pessoas dos 8 bilhões que existem. O cristianismo não é tão difundido na China e nem na Índia. Só por esses dois pontos, só por esses dois países, já dá para dizer que tem muita gente que sequer ouviu falar em Jesus. E Deus vai jogar tudo fora. Evidentemente que não. Então toda religião que for exclusivista e dizer só nós é que temos a verdade, só nós é que somos, só nós isso, só nós aquilo, desconfia dessa religião, porque está segregando, está separando os filhos de Deus. E essa definitivamente não é uma boa religião. Então fica mais fácil a gente saber hoje quais são as religiões menos ruins do que efetivamente as boas religiões. Mas aquelas que mais homens de bem, como Jesus, produz e menos hipócritas, essas são as melhores religiões. Portanto, não é efetivamente o Espiritismo, porque dentro do Espiritismo nós vamos encontrar hipócritas, dentro do Espiritismo nós vamos encontrar pessoas que acham
que só o Espiritismo está certo. O Espiritismo não é uma religião salvacionista, mas dentro do Espiritismo vamos encontrar pessoas que dizem que já estão salvas porque conhecem o Espiritismo. E tanto não é verdade que o Espiritismo é a religião salvadora, que Eurípides Barçanufo, no plano espiritual, preocupado com o tipo de desencarnação dos espíritas, pediu autorização à Mãe de Jesus, que concedeu essa autorização, para que ele construísse o nosocômio Esperança. Nosocômio é uma espécie de hospício, né? Uma casa de saúde no plano espiritual, para receber os espíritas que, ao chegar no plano espiritual, ficavam à beira da loucura ou mesmo enlouqueciam ao perceberem que não vão ter um tratamento especial, um tratamento diferenciado por serem espíritas, quando na realidade o que eu levo como bagagem nessa grande viagem de volta para casa é uma mala que eu coloco ali as minhas boas ações, independentemente da religião que eu professe. É a mala de boas ações é que vai me credenciar um bom lugar para eu me hospedar no plano espiritual. Um crachazinho escrito espírita não muda nada. Nada não, né? Ajuda eu a entender o meu estado, mas não faz diferença. Eu não vou ter uma fila preferencial para entrada numa colônia espiritual porque eu sou espírita. Eu só vou entrar se eu tiver roupas para isso. Muitos foram os convidados e poucos os escolhidos, porque tinha gente que não tinha o traje nupcial. Lembra disso na parábola do festim de bodas? Não é o crachazinho escrito espírita que vai me fazer entrar no reino dos céus. O que vai me fazer entrar, reino dos céus entre aspas, né? O que vai me fazer entrar no reino dos céus é a bagagem que eu tenho, a roupa, o traje nupcial, que é a caridade, que é a filantropia, que é o amor ao próximo. É isso. Amanhã nós vamos começar o item livre-arbítrio. Beijo para você que fica, eu sou Fábio Pereira, até amanhã. Tchau.